Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre movimento composto no Stick Fight Do, né? Então, movimento composto é quando se utiliza duas armas, né? Quando você utiliza dois bastões no Stick Fight Do, você precisa fazer com que as duas armas tenham alguma interação durante a prática, tá? Na verdade, o movimento composto ele é uma consequência da transição composta, né? Em outro vídeo, quando eu falo de transição composta, eu cito a expressão movimentação composta, né? Então, na verdade, assim, quando você tenta controlar duas armas, você precisa ter uma maneira de transferir controle entre as duas, né? Para que ora você movimente uma, ora você movimente a outra, né? E você também precisa fazer com que as duas armas interajam de alguma maneira, né? Esta interação se dá por meio do contato, né, e do movimento em função de outra. Então, se eu tenho um bastão na minha mão direita e tenho um outro bastão na minha mão esquerda, eu tenho que fazer com que o bastão da mão direita se movimente em função do bastão da mão esquerda, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Ou vice-versa, né? Isso ocorre a partir de um ponto de contato, né? Então, uma das maneiras de praticar o movimento composto é você utilizar o seguinte, fazer, por exemplo, coloque um bastão em cima do outro e tente equilibrar o outro bastão, né? É uma coisa, realmente uma tarefa muito difícil, é desafiador, né? Então você coloca um bastão, né, em cima do outro, você segura, por exemplo, o bastão que está na sua mão esquerda à sua frente com o braço esticado e tenta equilibrar, né, o outro bastão que estaria na mão direita em cima do bastão esquerdo, deixando-o na horizontal. É quase que um trabalho circense, né? Quase que uma habilidade de malabarista, tá certo? É um tipo de malabarismo, mas que serve como uma preparação para os treinos do Stick Fight Do em relação a uso de duas armas, tá? Para desenvolver uma habilidade aí e um pouco de equilíbrio, também um senso de equilíbrio, né? Outra maneira de praticar o movimento composto é fazer com que um bastão gire em volta do outro, né? Você tentar fazer com que o bastão passe em volta do outro, é claro que não precisa ser, né? Você não vai conseguir fazer um bastão girar em torno do outro como se fosse uma hélice, por exemplo. Você não vai conseguir, porque eles não têm nenhum tipo de conexão física, né? E lógico que eles não ficarão colidindo um com o outro, né? Um com o outro constantemente. Eles se separarão e uma arma vai cair no chão, claro. O que você pode fazer ao fazer um bastão girar em volta do outro, como é o exemplo que eu dei agora, você pode utilizar, né, a mão, né? Você pode fazer com que a sua mão acompanhe o movimento durante a trajetória. De modo que você consiga, na verdade, fazer a arma girar em volta da outra, mas não necessariamente o giro tem que ser feito de forma independente. A arma não vai girar sozinha. Você precisa guiar, né, o movimento com a sua mão, tá certo? Essa é uma das maneiras de praticar então, o movimento composto. Outra maneira é fazer com que uma arma deslize sobre a outra, né, em trajetória retilínea, né? Então você deixa seu braço e um bastão esticado e faz com que o outro deslize, né, sobre o bastão que está esticado, claro que também guiando esse movimento, né? Aliás, então, uma das características importantes desse tipo de movimentação com duas armas é que quando você fizer com que uma arma se movimente em função da outra, ou seja, colidindo com a outra, quando eu digo que uma arma se movimenta em função da outra, eu estou querendo dizer que ela se movimenta em contato com a outra, tá? Isso que significa nesse caso em função. Em função aqui, nessas explicações que eu estou passando sobre movimento composto, significa necessariamente guiar o movimento, né? Fazer com que o movimento, que um bastão esteja encostado no outro e se movimentando de modo que você guie esse movimento constantemente com a sua mão. O objetivo é fazer, né, executar o movimento, mesmo que seja guiando o movimento, né, controlando continuamente, o tempo todo, vamos dizer assim, tá certo? Então, o movimento composto não é fácil, é complexo, é necessário realmente desenvolver certa habilidade utilizando apenas um bastão, para que depois então se utilize dois bastões, tá certo? Então também um tipo de desafio para níveis mais altos do Stick Fight Do, tá certo? É isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje, então. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida
ficou com dúvidas sobre a ideia de movimento composto, por favor, consulte o meu audiobook que fala sobre transição composta. Tá? Então a transição composta ela gera como consequência a necessidade do movimento composto, de se ter movimentação composta durante a execução de uma técnica. Tá? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado e até a próxima.